Olá, sejam bem-vindos. Nós somos acadêmicos do primeiro período de enfermagem da Faculdade Santa Maria. Nossa equipe é constituída por eu, Lismene Alexandre, Lara Andrade, Renata Freitas, Vanalice Pereira, Brenda Alencar, Dávila Gabriele, Maria Bianca, Everton Douglas, Ricardo Brito e Davi. Esse trabalho é referente à disciplina de Biologia, que é ministrada pela professora doutora Samara Brito, e por meio desse vídeo nós viemos apresentar um pouco sobre a distrofia muscular. Então, o que seria a distrofia muscular? Então, é um grupo de desordens, caracterizado pela fraqueza e atrofia muscular de origem genética, que ocorre pela ausência ou formação inadequada de proteínas que são essenciais para o funcionamento da fisiologia da célula muscular, cuja característica principal é o enfraquecimento progressivo das células da musculatura esquelética, que vai prejudicar os movimentos. Na maioria dos casos, começam na infância. Distrofias musculares são doenças genéticas ligadas ao cromossomo X. Elas promovem a degeneração progressiva da musculatura. Distrofias musculares constituem um grupo de mais de 30 doenças, que geralmente são classificadas em 9 principais tipos ou categorias, sendo as distrofias mais comentadas e conhecidas a distrofia muscular de Duchenne e a distrofia muscular de Becker. A alteração em certos genes se dá por a baixa ou falta produção de proteínas que são essenciais para o desenvolvimento da musculatura. As mulheres são portadoras assintomáticas, mas os homens manifestam a doença por meio de herança autossômica dominante, herança autossômica recessiva ou a herança recessiva ligada ao sexo. Na herança autossômica dominante, a criança recebe um gene defeituoso de um dos pais e um normal do outro. É dominante por quê? Porque a criança precisou receber apenas um gene anormal para que a distrofia pudesse se manifestar nela. Por a herança autossômica recessiva, os dois pais possuem genes defeituosos e ambos doam para as crianças. Geralmente esses pais não manifestam a afecção. Os descendentes possuem 25% de probabilidade da doença se manifestar nelas e pode acometer tanto crianças do sexo masculino quanto crianças do sexo feminino. Já na herança recessiva ligada ao sexo, a mãe tem um gene defeituoso em um dos dois cromossomos X e doa para a sua criança, ou seja, transmite para ela. Geralmente, os filhos do sexo masculino possuem 50% de chances de serem acometidos por a distrofia. Já as mulheres, as crianças do sexo feminino, também possuem 50% de chance, só que normalmente a doença não se manifesta nelas. Para conseguir um diagnóstico, é necessário fazer exames de sangue para verificar o DNA e também fazer a biópsia muscular para descobrir qual tipo de distrofia muscular a criança é acometida. Existem formas leves de distrofia muscular com evolução lenta que só se manifestam na vida adulta. Um exemplo dessa distrofia é a fáscio-escápulo-humeral, que afeta os músculos da face e da cintura escapular, região que é responsável pela mobilidade e o funcionamento dos membros superiores. Alguns sintomas que podem vir a acontecer é a atrofia e fraqueza muscular progressiva, o retardo e comprometimento da ambulação, o déficit muscular progressivo e generalizado, além do comprometimento da musculatura respiratória e cardíaca. Diagnóstico da distrofia fáscio-escápulo-humeral. O diagnóstico consiste no exame de sangue para análise do DNA e, posteriormente, é feita uma biópsia muscular para se detectar o tipo de distrofia. Quando é detectado a distrofia fáscio-escápulo-humeral, a gente parte para o tratamento com o uso de corticoides que melhoram a função respiratória e a força muscular.
Mas a grande esperança de toda essa classe está na terapia gênica, que é uma forma de tratamento definitivo que pode levar à cura. E a gente sabe que esses tipos de distrofias, quando em formas graves, pode levar à morte. Vale ressaltar também outro tipo de tratamento importante, que é o tratamento fisioterapêutico, que além de melhorar a função respiratória, ajuda a melhorar a postura, que é através da postura que esses pacientes conseguem ter um movimento melhor e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor. A distrofia de Duchenne é uma doença genética de caráter recessivo ligada ao cromossomo X, e essa doença é incapacitante e degenerativa. O gene defeituoso é transmitido simultaneamente pelo pai e pela mãe, que é assintomática. Então, assim, o casal, quando tem uma criança e ela é do sexo masculino, o menino manifesta a distrofia, a doença. Mas se o casal tem uma criança e é do sexo feminino, a menina também será portadora assintomática, assim como a mãe. Então, só os meninos manifestam essa enfermidade, que é caracterizada pela ausência de uma proteína, a proteína distrofina, que é essencial para a integridade do músculo. E sem essa proteína, o músculo vai degenerando progressivamente. Os sintomas. Durante os 12 primeiros anos de vida dessa criança, ela vai tendo dificuldades ao caminhar, ao correr, e algumas contraturas nas articulações vão acontecendo. E aí vão se agravando até o comprometimento atingir toda a musculatura esquelética, e aí também vão surgindo problemas cardíacos e respiratórios. Em relação ao diagnóstico da distrofia muscular de Duchenne, ele é realizado de forma meio que acidental. Porque a partir de análises de alguns exames de sangue e a observação de elevações altíssimas nos níveis da creatina quinase e outras enzimas musculares, se dá o início à confirmação do diagnóstico da distrofia muscular de Duchenne. E para isso é necessário alguns exames, como testes enzimáticos, uma eletromiografia, uma biópsia muscular e um teste genético, além de uma avaliação histórica do paciente, da família do paciente, para ver se em algum momento da história, das gerações da família dele, algum familiar já teve a distrofia muscular. Mas para confirmação disso, inicialmente é uma suspeita, mas a confirmação da distrofia muscular do Duchenne é feita a partir dos resultados de todos esses exames. E em relação à cura da doença, não existe. Atualmente não existe nenhuma cura para as distrofias musculares. Só cuidados, ações para aliviar os sintomas, as dores do paciente e para proporcionar uma melhor qualidade de vida. Contudo, os cientistas, eles futuramente pretendem eles estão estudando atualmente técnicas com as células-troncos, mas futuramente eles tendem a usar as células-troncos para substituir tecidos afetados pela distrofia. E isso proporcionar uma melhor qualidade de vida ao paciente e até chegar a ser a cura. Mas atualmente não existe cura. Existem pesquisas que estão em busca da cura. Mas o melhor mesmo são os cuidados paliativos aos pacientes, proporcionando uma melhor qualidade de vida e uma vida mais saudável. Distrofia muscular de Becker. A distrofia muscular de Becker é uma doença neuromuscular caracterizada pela perda progressiva de massa muscular e fraqueza, por degeneração dos músculos esquelético, liso e cardíaco. Ela é uma doença semelhante à distrofia muscular de Duchenne, diferenciando-se somente por possuir o início dos sintomas mais tardio e progredir de forma mais lenta. Ela é uma doença ligada ao X recessivo. Essas doenças são heranças genéticas ligadas ao sexo, em que os genes presentes no cromossomo X
não têm correspondentes no cromossomo Y. Então, nos casos em que as doenças são determinadas pelo X recessivo, os homens são mais afetados, pois eles necessitam apenas de um gene para desenvolver a enfermidade. Então, este é o caso da distrofia muscular de Beck, em que a mãe portadora da doença transmite para o filho homem. A mulher não desenvolve a doença, pois o cromossomo X normal compensa o defeito no outro cromossomo X. Então, esta doença ela é desenvolvida principalmente nos indivíduos do sexo masculino. Esta doença é causada pela deficiência na distrofina. A distrofina é uma proteína do complexo distrofina-glicoproteínas que liga o citoesqueleto da fibra muscular à matriz extracelular através da membrana. Então, esta deficiência na distrofina é causada por deleções, perdas, mutações ou duplicações do gene DMD. O gene DMD ele codifica a distrofina, que em conjunto com outras proteínas fazem a manutenção da integridade da membrana da célula muscular. Como podemos ver na imagem, a distrofina ela entra em contato com a membrana das células, protegendo. Então, quando há a deficiência dessa distrofina, é muito mais fácil dessas células terem lesões. Então, como é feito o tratamento para a distrofia muscular de Beck? Ele é utilizado para aliviar os sintomas de cada pessoa, que varia em cada caso. Então, ele não tem cura, porém ele serve para melhorar a qualidade de vida do paciente. Algumas formas de tratamento são o uso de remédios corticoides, como prednisona e betametasona, em que eles servem para diminuir a inflamação dos músculos, enquanto protegem as fibras musculares. Há também a fisioterapia, em que ela ajuda a manter o movimento dos músculos, alongando-os e evitando que eles fiquem contraídos. Há também a terapia ocupacional, em que ela ajuda na vivência das limitações da doença, treinando atividades diárias como comer e andar. Além disso, há casos também de cirurgias. A distrofia muscular de Beck é uma doença neuromuscular caracterizada por progressiva perda de massa muscular e fraqueza, por degeneração do músculo esquelético, liso e cardíaco. Ela pode apresentar-se de várias maneiras. Nas crianças, a primeira característica pode ser a marcha pela ponta dos pés, ou câimbras relacionadas com o exercício, ou com ou sem a presença de mioglobinuria. Mioglobinuria é a presença de mioglobinas na urina. À medida que a criança a doença progride, a fraqueza muscular leva a dificuldades maiores, dificuldades funcionais, como levantar-se da cadeira, caminhar, subir escadas. Raramente a cardiomiopatia ela pode ser o primeiro sinal. O exame clínico ele geralmente revela a pseudo-hipertrofia muscular, afetando os músculos dos gêmeos, que são os músculos da panturrilha. E pode haver a atrofia de outros músculos proximais, como os quadríceps. Existe a fraqueza muscular proximal simétrica, que afeta principalmente os músculos inferiores do que os músculos superiores. Existe também contracturas articulares, especialmente relacionadas ao tendão de Aquiles. E os músculos faciais, oftálmicos e bulbares, eles não estão envolvidos no processo dessa doença. A doença é lentamente progressiva e cerca de 40% das pessoas que são acometidas por ela se tornam cadeirantes. A essas pessoas há ainda outra dificuldade, que é a insuficiência respiratória, que é causada devido à fraqueza dos músculos intercostais e do diafragma. O envolvimento cardíaco ele leva à cardiomiopatia dilatada, que está relacionada ou não com a extensão do músculo esquelético. O diagnóstico ele é feito por biópsia, e onde vai mostrar características das células musculares distróficas e diminuição da proteína distrofina. Ou também pelo teste genético, que vai mostrar o gene DMD, alterações neles, que eles são responsáveis por codificar a proteína distrofina, que junto a outras proteínas, elas formam, constituem e protegem a membrana celular das células musculares. Vamos falar por último sobre a adrenoleucodistrofia, ou ALD, ou ainda doença de Lorenzo, que é uma doença genética, hereditária e recessiva.
está associada ao cromossomo X, ou seja, a mulher é portadora e os filhos vão herdar essa condição. Geralmente os homens são quem herdam. A mulher tem 50% de chance de ter um filho portador de ALD. Essa doença acomete o sistema nervoso central e as glândulas adrenais ou glândulas suprarrenais, que são as glândulas que ficam acima do rins e são responsáveis pela liberação dos hormônios. Podemos caracterizar como uma deterioração da bainha de mielina, ou seja, vai danificar os impulsos nervosos no nosso sistema central, a parte branca do sistema nervoso. Também há o acúmulo de ácidos graxos de cadeia longa, ou seja, vai dificultar a funcionalidade dos peroxissomos. A ALD ela pode ocorrer em várias fases da vida, geralmente com sintomas como perda da coordenação, perda da visão, da audição, deformidade e demência. Tem a ALD neonatal, que apresenta-se entre os primeiros meses de vida da criança, onde ela vai apresentar deformidade facial, convulsões e uma leve demência. Tem a ALD clássica, que é a infantil, que se manifesta entre os 4 e 10 anos de idade. A criança é a forma mais grave da ALD. A criança ela vai apresentar a perda da visão, da audição, da coordenação motora, vai apresentar uma demência severa, fora a deformidade. Tem a ALD adulta, que se manifesta entre o final da adolescência e o início da vida adulta e pode ter incontinência urinária, disfunção erétil, falha na marcha e demência. A ALD entre mulheres é bastante rara, mas quando se apresenta, vai tendo a perda leve da coordenação e fraqueza nas pernas. A ALD ainda não tem cura, tem apenas os tratamentos que retardam os efeitos, como o óleo de Lorenzo, que consiste na introdução da mistura de azeites na alimentação do paciente. Tem também a introdução de hormônios, tudo isso vai retardar o efeito da ALD. E tem, em alguns casos, o transplante de medula óssea, que são recomendados geralmente quando a ALD está na fase adulta. O filme O Óleo de Lorenzo ele é baseado em fatos reais, onde conta a história de pais que estudaram, batalharam muito para tentar ajudar o seu filho que tinha a ALD. Apesar de não conseguirem a cura, eles conseguiram um remédio que retarda esse efeito e que é utilizado até hoje. No que diz respeito à enfermagem, a enfermagem é responsável por cuidar da alimentação, do bem-estar do paciente, cuidar também da higiene, além de dar apoio emocional. Há especializações como cuidados paliativos, home care, fisioterapia e psicoterapia, que vão ajudar tanto o paciente quanto a família do paciente. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante.